falando de Amós, a partir da obra de Werner Schmidt, e ele considera a possibilidade de acréscimos no livro, e ele chega a dizer, né, que no livro de Amós encontramos diversos acréscimos que, no entanto, não são reconhecidos de maneira uniforme. Primeiro, as doxologias, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 8 e capítulo 9, versículo 5 em diante. Talvez as doxologias formassem originalmente um hino contínuo, foram inseridas mais tarde no livro de Amós, assim como também o lema, capítulo 1, versículo 2, presumivelmente na época exílica ou pós-exílica. Então, não sei se dá para perceber, de acordo com o Werner Schmidt, o que a gente tem? A gente tem um punhado de materiais, é a pregação de Amós, é um hino, é uma palavra de adoração, e o que acontece? Vai passando o tempo, as pessoas vão juntando os materiais, até que chega um momento que o livro de Amós se torna uma obra só. Deu para entender? Continuando aqui o nosso raciocínio, com este louvor ao Criador, a comunidade reconhece o juízo como justo, Salmo 51, 6, ou confessa a importância futura, escatológica, da palavra do profeta. Então a gente observa aqui que alguém no futuro pega um material, né, de adoração e de alguma forma compõe ali para deixar claro que o profeta falou no passado do que ocorreria no futuro, e o futuro já chegou. Continuando, 2. De certo, foi na época exílica ou pós-exílica que vivenciou o juízo, que se acrescentou à mensagem de juízo uma conclusão conciliadora, a esperança na restauração da tenda de Davi e na bênção da natureza, capítulo 9, versículos 11 a 15. A maioria dos exegetas concorda em considerar estas palavras de salvação não autênticas, mesmo que esta decisão determine a compreensão global do profeta, como se de repente o profeta passa essa ideia, passa esse entendimento através das suas proclamações, mas que de alguma forma o conteúdo que fala de salvação aqui seja um conteúdo daqueles que estão coletando o material, daqueles que estão juntando o material e de alguma forma fazendo a colagem dos assuntos. Não sei se está dando, quando eu falo colagem, se está dando para entender. Exatamente. Por exemplo, suponhamos que eu vou pegar, vamos lá, todo mundo aqui conheceu a fita cassete. Quem aqui já gravou pregação em fita cassete sabe do que eu estou falando. Eu já preguei, eu sei como é que é isso. Você prega ao lado A, e aí as igrejas melhorzinhas, elas tinham aquele tape deck que está gravando, e quando chegava, voltava. Isso, entendeu? Aí o que acontece? Estou eu lá pregando, porque Deus, Paraná, pererê, 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 pererê. Só que o cara não está vendo aqui quando está acabando a fita. Então a fita, acabou e voltou. Mas antes dela acabar, tem aquele tracinho branco, né? Tem aquele pedacinho de fita branco sem som nenhum, que é a parte que enrola. Então, parte do que eu falei ficou perdido na gravação. E quando começou a gravar o outro lado, parte ficou perdida também. E aí quando a gente pegava esse áudio e colocava no aplicativo, eu sou desse tempo, tá? A gente gravava a coisa no rádio gravador, né? Ou no tape deck das igrejas, né? E aí levava para casa. Aí em casa eu tocava o gravador com o fone, botava pro microfone do computador, e eu tinha um programa chamado SoundForge, que aí eu captava o áudio da fita, e aí aquela parte que ficava ali, aquele hiato, eu tentava ver qual a parte do final do lado A eu podia cortar para emendar com a parte do início do lado B, para fazer sentido.
Deu para entender? Então o que acontece? Claro que algo muito diferente do que ocorre aqui, mas o que eu estou dizendo é assim, as pessoas posteriores, elas estão precisando comunicar aquela mensagem para a sua geração. Hoje a gente faz o quê? Nota de rodapé, a gente faz um resumo, a gente pega o texto, né, e coloca a fonte na referência bibliográfica. Antes era um outro tempo, entende? Então pelo menos parece que é isso que Werner Smith está falando aqui. Falei da doxologia, falei também sobre a possibilidade, né, de uma palavra de salvação não autêntica. Terceiro, como complementações deuteronomísticas, em todo caso pós-exílicas, devemos considerar: 1. Os 3 ditos contra Tiro, Edom e Judá, no capítulo 1, versículo 9 em diante, e capítulo 2, versículo 4 em diante, que já chamam a atenção por suas similaridades. Eliminação da fórmula conclusiva de Javé, redução do anúncio de castigo e ampliação da denúncia. 2. Palavras isoladas como capítulo 2, versículos 10 a 12, capítulo 3, versículos 1 e versículo 7, capítulo 5, versículo 25, em parte também de capítulo 1, versículo 1. 3. Dúbias são capítulo 5, versículo 13, capítulo 8, versículo 11 em diante, e capítulo 9, versículo 8 em diante, e suas passagens. Então a gente, por exemplo, observa que o teórico aqui, ele verifica que há algumas coisas no livro, nesses trechos, que são diferentes do que acontece no restante do livro. Então é estranho, porque aqui a gente tem eliminação da fórmula conclusiva, assim diz Javé, ou assim disse o Senhor, coisas do tipo, tudo tal. E aí eles vão pegando essas pistas, como assim, quem redigiu possivelmente aqui não é a mesma pessoa. É como, digamos, se nós 4 fôssemos escrever um livro, e nós 4, os 4 autores, aí vamos lá: como ser feliz? 1. Beba bastante água. 2. Faça exercício. 3. Durma o suficiente. 4. Seja bem-humorado. Aí cada um aqui escreve um bloco. Quem estiver lendo o livro vai perceber que existem verbos que eu uso mais do que o Marcos, que existem substantivos que o Fernando usa mais do que eu, entende? Que existem adjetivos que o Robson usa mais que o Fernando. E aí quando a gente vai ver, o leitor atento, ele vai perceber a mudança no estilo, as frases, coisas assim. Então esse pessoal está nessa praia, entende? O livro de Amós formou-se, portanto, gradativamente, segundo Werner Smith, tá, gente? Não sou eu dizendo. No início havia os ditos e as visões de Amós, que foram complementados pelo relato na terceira pessoa, capítulo 7, versículos 10 a 17. E talvez ainda, por outras palavras de um grupo de amigos ou discípulos do profeta, a assim chamada escola de Amós, que não pode ser comprovada, mas apenas inferida. Então, ou seja, ele mesmo está deixando claro: eu não posso afirmar, mas eu deduzo, entende? Porque ele olha e ele identifica alguns detalhes que fazem com que um trecho destoie do outro, certo? Por fim, são apresentadas diversas complementações posteriores. Este processo se deu no Reino do Sul, capítulo 1, versículo 1 em diante, capítulo 2, versículo 4 em diante, capítulo 7 e outras passagens, de onde provém Amós e para onde ele é expulso, capítulo 7, versículo 12. Quem pode ler aí, por favor? Capítulo 7, versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, providente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Então a gente percebe que é o seguinte, mete o pé daqui. Uma redação especificamente judaíta reconhece-se, porém,
com maior clareza no livro de Oséias. Então, aqui a gente verifica a possibilidade de identificar o estilo de um material mais de Israel ou mais de Judá, de acordo inclusive com a linguagem. Então, aqui a gente fecha esse bloco para ir para o próximo, falando um pouco mais sobre Amós e o seu contexto social.